Romanos capítulo 3, versículo 25 e versículo 26, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eis diante de nós a tua palavra, Senhor. Um dos textos, um dos versículos mais solenes da tua palavra. Uma das descrições mais precisas, diretas, sobre o que Jesus Cristo veio fazer aqui nesse mundo. O que ele veio oferecer aos homens pecadores. A esperança dos homens se resume nessa passagem que nós vamos estudar nessa noite, meu Pai. Por isso pedimos a tua misericórdia, Deus, que possamos estar com a nossa atenção voltada ao que o Senhor tem a falar conosco por meio da tua palavra, Senhor. Aqui em Romanos capítulo 3, no versículo 25 e versículo 26, ó Pai. Que o Senhor venha nos capacitar, ó Deus, a estar ministrando a tua santa palavra, Deus, e por meio dela, trazendo clareza, Senhor, sobre o teu sacrifício e como os homens devem responder a ele, se desejam, se querem ter esperança de salvação. É o que eu oro, meu Pai, agradecendo em nome de Jesus. Amém. Temos aqui então, irmãos, essa passagem muito séria, muito bonita, muito elevada para nós, que Deus, pela misericórdia infinita dele, quis deixar aos homens. É um testamento. Quando alguém morre, algumas pessoas fazem um testamento para deixar bens para os seus filhos. Jesus, quando ele morre, ele também deixou um testamento. Está aqui. Foi selado esse testamento com o sangue dele e deixado para nós. Jesus Cristo morre na cruz e deixa bênçãos espirituais para o seu povo. E é isso que nós temos que ter em mente nessa noite. Nós lemos, estudamos, a partir do livro de Romanos, o que Paulo ensinou sobre a justiça de Deus. Primeiro, como Deus revela a justiça dele, trazendo juízo e condenação para os homens que estão debaixo da lei de Deus, condenados por causa da sua realidade de pecado, por causa da sua natureza pecaminosa. Mas nós estudamos já como que Deus também revela a sua justiça por meio do Evangelho, por meio da mensagem de salvação, por meio da obra de salvação que é feita por Jesus. Os pecadores são justificados. E eu acredito que os irmãos já têm uma boa compreensão do que seja essa palavra. Justificado, ou justificação, significa uma declaração judicial de que um criminoso ele é justo aos olhos da lei. Nós podemos ser declarados justos aos olhos de Deus por meio da justificação que é operada por Cristo. Jesus vem a esse mundo para cumprir a justiça de Deus, para executar a justiça de Deus em favor daqueles que iriam ou que vão receber o Evangelho, a salvação dos seus pecados. Então nós temos a salvação dos pecados sendo oferecida aos homens, a justificação que não vem da capacidade que uma pessoa tem de cumprir a lei de Deus, porque Paulo demonstrou exatamente o contrário. Paulo usa muitos argumentos para tentar derrubar qualquer justiça própria que você queira apresentar para você mesmo ou diante de Deus. Simplesmente os homens estão falidos espiritualmente, moralmente, e eles não têm como se justificar. Então os homens, nós estudamos até aqui que o homem não tem desculpas ou justificativas para apresentar a Deus diante da sua vida de pecado. A única coisa que pode satisfazer ou cumprir a justiça de Deus, se você não tem Cristo, é a tua vida, é a eternidade no inferno. É a morte e o inferno. Essa é a realidade. Mas nós estamos aprendendo que a salvação
que a justificação dos pecadores ela é oferecida gratuitamente. Nós lemos no culto passado, estudamos que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça. É um presente maravilhoso de Deus. A salvação é pela graça, pela misericórdia. Isso é um lado, irmãos. Isso é um lado. A salvação é gratuita para cada um de nós. Não custa nada. E por esse motivo, ela é feita pela fé. Você crê em Cristo, você crê nele. Ele é quem te justifica dos teus pecados. Então, a salvação para você. Mas aquilo que é gratuito para nós, completamente gratuito, custou um preço muito caro. Não existem, é algo que eu estava pensando, eu aqui, um simples homem, limitado, no falar, no se expressar, no entender, e todos os meus irmãos, todos os homens do passado que escreveram, que pensaram a respeito disso, toda a força desses homens, toda a capacidade em tentar explicar o preço que foi pago por Cristo para que a salvação fosse oferecida gratuitamente é nula. Vale zero. Porque nós não conseguimos alcançar a grandeza dessa verdade. Como nós podemos compreender a grandeza do preço que foi pago por nós na cruz? O texto diz, a primeira parte, no versículo 24, nós já estudamos, que os pecadores são justificados gratuitamente pela sua graça. Mas o que diz a segunda parte? Pela redenção que há em Jesus Cristo. Aí está o preço. A redenção. Os irmãos se lembram que a palavra redenção significa resgate? É alguém comprando um escravo no mercado de escravos? Jesus vai e paga o preço por meio de um resgate. Ele vem a esse mundo para nos salvar. Isso é bem conhecido das pessoas. Jesus é o salvador dos homens. Amém. Mas como ele faz isso? Ele paga o preço para a salvação dos homens ser algo real e oferecido gratuitamente aos homens. Porque de outra forma, irmãos, é impossível. Prestem muito bem atenção no que eu vou falar. Muito se ensina por aí que existe algum tipo de participação dos homens na salvação. 50% o homem, 50% Deus. Irmãos, isso não é bíblico. Porque o homem, como nós já estudamos aqui a partir do livro de Romanos, o homem não tem como pagar. Não tem nada, não tem justiça própria, nenhuma. Com Deus, irmãos, as coisas são diferentes do que nós aqui na terra. O irmão citou o exemplo do evangelismo que fizemos hoje à tarde, com aquele rapazinho, e nós explicamos para ele que aos nossos próprios olhos, se eu olho para os irmãos e os irmãos olham para mim, nós podemos ser pessoas boas, consideradas pessoas boas. Eu não sou tão ruim como as pessoas aí que estão matando, roubando, estamos aqui sendo civilizados uns com os outros, vivendo vidas normais. Mas o problema nosso não é um com o outro, é com Deus. E com Deus, irmãos, é tudo ou nada. Ou você é 100% santo e justo, ou qualquer justiça que você queira oferecer menor que isso, ele não aceita. É impossível para Deus aceitar isso, tendo um caráter infinitamente justo e santo. Então, só tem uma forma, se existe salvação, se existe como o homem se livrar da condenação do pecado, não tem outra forma senão de forma gratuita. E é isso que nós vamos ver essa noite. Como que a salvação é oferecida gratuita? Redenção que há em uma pessoa, Jesus Cristo. Não está falando ali, André, 50%, 50% Jesus. Está escrito, pela redenção que existe em Jesus Cristo, nele. E nós podemos olhar para o nosso texto, no versículo 25. O início do texto diz, do versículo, ao qual Deus propôs. Quem que Deus propôs aqui? Redenção em Jesus Cristo. Deus propôs a redenção em Jesus Cristo. O que significa a palavra propor aqui que Paulo usa? Significa tornar público. Imagine assim, mercadorias que são colocadas no mercado, elas ficam escondidas em caixas ou são colocadas ali na gôndola, para todo mundo ver? Eu vou comprar um produto. Onde ele fica? Exposto publicamente. Naquela época, também, os gregos que inventaram os Jogos Olímpicos, então os prêmios eram recebidos
no pódio. Publicamente, todo mundo via e aplaudia aquela pessoa que ia receber um prêmio. Um criminoso também. Quando alguém cometia um crime, não é como acontece hoje em dia, a pessoa é presa e fica lá numa cadeia, ninguém sabe mais aquela pessoa, ela não responde publicamente. Naquela época, a pessoa era punida publicamente pelo que ela fez. O preço que foi pago, o resgate por causa dos nossos pecados em Cristo Jesus, foi algo que o Deus Pai propôs publicamente. Publicamente, nós devemos ter isso em mente. Na cruz do Calvário, Deus pendurou seu filho publicamente. Ele o levantou na cruz de madeira, fixando com os pregos no centro religioso do mundo, para que todos pudessem olhar para Cristo. Para que a vergonha dos nossos pecados fosse exposta por meio do castigo de Cristo publicamente. Nós estamos no ano de 2023. Por quê, irmãos? Porque há 2023 anos Jesus veio ao mundo. E nos seus 30 e poucos anos, Jesus vem e morre. E é torturado publicamente, não por causa dos pecados dele, mas por causa dos pecados do seu povo. Ele estava ali sendo oferecido publicamente. Por meio da cruz, Deus determinou revelar aos homens e aos anjos algumas verdades sobre si mesmo, que não poderiam ser reveladas de outra forma. Não foi escondido, foi feito abertamente. Ele foi exposto para tornar a vergonha do nosso pecado algo público. E então ele foi morto para atrair para a cena os olhos dos anjos e dos homens. Nós temos a figura de homens e anjos como testemunha do que Deus estava fazendo no seu Filho quando ele é oferecido publicamente como sacrifício pelos nossos pecados. Deus vai dizer que Deus é proposto para propiciação. Essa palavra, propiciação, talvez seja uma palavra esquisita que você nunca tenha ouvido falar, mas eu vou te dizer, meu irmão, é uma das palavras mais importantes da Bíblia. E simplesmente existe uma total ignorância sobre essa palavra. As pessoas nem nunca ouviram falar, muito menos saber o que ela significa. Por isso é o nosso papel, irmãos, como crentes, resgatar os ensinos bíblicos que foram esquecidos. Porque são palavras muito importantes, nós deveríamos saber, como cristãos, o que significa a palavra propiciação, porque é isso que Deus expõe publicamente. A propiciação. Propiciação significa misericórdia. No Novo Testamento, ela é traduzida pela palavra hilastério, que se refere àquilo que propicia, apazigua ou aplaca. Deus, ele não tem paixões, não tem partes, como nós sabemos pela palavra. Mas Deus se ira com o pecado. Deus, ele rejeita o pecado com ira. Por que podemos afirmar isso, irmão? Nós já lemos Romanos, capítulo 1, versículo 18, que do céu se manifesta a ira de Deus. Quando Jesus se oferece como uma propiciação, como nós lemos aqui, a palavra significa misericórdia e algo que apazigua. Jesus, no seu sacrifício, ele tem um papel, irmãos, apaziguar a ira de Deus contra o teu pecado. Vamos pensar nisso diretamente. Coloque você dentro dessa realidade. Então vamos pensar no eu. Jesus Cristo se coloca entre você, com todos os teus pecados que você cometeu na tua cabeça, sem ninguém saber, ou mesmo que algumas pessoas saibam, poucas pessoas, mas os nossos pecados, o meu pecado, o teu pecado, Jesus se coloca entre você e o Deus Pai, para que a ira de Deus não te destrua eternamente. Jesus sofre a ira de Deus no teu lugar. Isso precisa ficar claro no Evangelho. Porque as pessoas têm a visão de um evangelho romântico, que Jesus vem num ato aqui e morre por pessoas boas. Não, Jesus não vem morrer por pessoas boas, mas por pessoas completamente pecaminosas. E ele vem para salvar as pessoas dos pecados dela, porque os pecados dela traem o que sobre a existência dela? A ira de Deus, que vem sobre elas, que está vindo sobre elas. As pessoas têm uma visão de Deus completamente errada, como um ser neutro,
que não interage, que está muito distante. Deus está muito perto. Isso, irmãos, se a pessoa não está em Cristo, deveria soar como a pior ameaça que você poderia ter ouvido para a sua vida. Deus está muito perto, olhando para os nossos pecados, contemplando os nossos pecados, e Ele se ira contra os nossos pecados. Então, quando a Bíblia diz que que Deus foi proposto para ser a nossa propiciação, é porque Ele se coloca no nosso lugar, Ele se interfere nessa realidade que você está diante de Deus, para apaziguar, amenizar completamente a ira de Deus que estava vindo em tua direção. Jesus se coloca no nosso lugar, e isso é propiciação. No Novo Testamento, essa palavra é citada em Hebreus também, onde se refere ao propiciatório que cobria a arca da aliança em Hebreus. Hebreus 9,5 diz: e sobre ela, os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Essa palavra, ela é trazida lá do Antigo Testamento, lá das ordenanças e das cerimônias que Deus ordenou a Moisés, quando o povo ainda estava lá no deserto. Sabe quanto? Mais ou menos aqui 3.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos de diferença, até que essa palavra fosse escrita aqui no Novo Testamento, por Paulo. Ele já praticava há 2.000 anos esses rituais. A arca, já viram isso? Já viram a arca? Tem na mente esse utensílio do Antigo Testamento? Uma arca, onde se colocava ali com um molde de 2 querubins, 2 anjos, com asas que se tocavam. E esses seres faziam sombra nessa tampa dessa arca, da Arca da Aliança. Essa tampa era o propiciatório. Essa é a visão que você tem que ter na sua mente. Jesus ele se coloca como intermediário entre a Arca da Aliança e ele. E o seu sacrifício ali é oferecido para que possamos estar livres da ira de Deus. 2 querubins adornavam o propiciatório, que era feito de ouro. Na aliança ou pacto do Antigo Testamento, a presença de Deus aparecia em uma nuvem sobre o propiciatório. Quando Deus queria falar com o povo no Antigo Testamento, Deus aparecia no propiciatório, como uma fumaça. E era lá que Deus prometeu encontrar-se com o seu povo e lhes dar os seus mandamentos. Era também diante do propiciatório que, uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote aspergia 7 vezes o sangue do novilho. Não era um local onde simplesmente Deus conversava com as pessoas por meio do profeta, mas onde os levitas tinham que oferecer sacrifício. Aqui ele fala de uma novilha, mas era oferecido também cordeiro. Um cordeiro era oferecido uma vez por ano. O levita pegava o sangue do cordeiro e aspergia 7 vezes sobre o propiciatório. Conseguem ver, irmãos? A figura? Você tem ouro, você tem utensílios de ouro, você tem anjos como testemunha ali, você tem essa arca com esse propiciatório e você tem mais um elemento, o sangue e o sacrifício. Você tem um ritual e você tem mais um elemento, o sangue que é derramado e aspergido sobre o propiciatório. Era deste mesmo propiciatório que Deus pronunciava o perdão sobre o seu povo e declarava a reconciliação do seu povo por meio de uma morte sangrenta de um animal. O povo da Antiga Aliança, no Antigo Testamento, se você pegar a tua Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver o relato, como isso era feito. Quais as ordenanças para como isso deveria ser feito pelo povo antigo, antes de Jesus vir ao mundo. Eles ofereciam o sacrifício do animal, o sangue era derramado e Deus declarava, por meio da fumaça que subia do sacrifício, que aquele sacrifício foi aceito e ali havia o perdão de Deus, a reconciliação de Deus por causa dos pecados do povo. Mas nessa passagem, irmãos, que nós estamos lendo, no versículo 25, a palavra propiciação não está se referindo a animais que eram oferecidos no templo antes de Jesus, mas ao próprio Jesus que derramou seu sangue como um sacrifício. Por isso essa palavra aqui, propiciação, ela está muito ligada a Jesus no Novo Testamento, porque está falando do sacrifício que ele oferece em nosso lugar, o sangue que ele derrama em nosso favor para trazer o perdão sobre a nossa vida.
o perdão de Deus, a reconciliação com Deus. Paulo explica que a morte de Jesus tirou os nossos pecados, satisfez a justiça de Deus e aplacou a sua ira, porque Jesus Cristo pagou de uma vez por todas pelos pecados do seu povo. Os sacerdotes no Antigo Testamento tinham que vir uma vez por ano repetir isso durante vários milênios. O mesmo sacrifício, várias e várias vezes. Mas quando Jesus vem, ele oferece um único sacrifício, perfeito. Que aqueles outros ali era apenas um ensinamento, era apenas uma cerimônia que apontava para algo que ia acontecer lá no futuro, quando Jesus viesse. E quando Jesus derrama o sangue dele, ele se torna a nossa propiciação. Irmãos, nós somos chamados a crer nisso. Quando você pensar em Jesus, você pensar do fundo do teu ser, Jesus é a minha propiciação. Ele é o sacrifício que foi oferecido pela minha vida, por causa dos meus pecados. Pecados que eu andei na minha vida e que eu tive prazer, pecados que eu tinha orgulho de cometer, mas depois que Cristo veio até a minha existência, se revelou a mim por meio da palavra, e eu creio nele para a salvação dos meus pecados, agora eu vejo que esses pecados terríveis custaram o sacrifício do meu Senhor, do meu Salvador. Então eu posso dizer, mesmo com as pernas tremendo, que ele é a minha propiciação. O sangue dele foi derramado por mim na cruz, como um sacrifício no meu lugar. Eu que deveria estar ali, mas é ele que se oferece no meu lugar. Irmãos, nós devemos pensar nisso, não para ter dó de Jesus, como se costuma ter na Páscoa, né? É o momento que as pessoas têm que ter dó de Jesus. Não, irmãos. Jesus, na sua santidade infinita, está ali com o seu grandioso poder, pagando um preço que ninguém poderia pagar, pelo sacrifício no lugar dos pecadores, pela salvação dos pecadores. Somente Jesus poderia oferecer esse sacrifício, porque somente ele tem a santidade devida. Somente ele tem a justiça devida para poder realizar esse ato. De acordo com as Escrituras, o que o homem fez? O que nós fazemos, irmão? Nós fazemos uma coisa à luz da Bíblia. Na nossa natureza, pecar. A única coisa que o homem faz, mas eu oro, é pecado. Antes da tua vinda para Cristo, da tua fé, tudo que o homem faz se resume em uma palavra. Feia, pecado. O que o homem merece? Por cometer pecados. Romanos 3:26, Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Essa é a recompensa que nós merecemos. No Evangelho não existe vanglória. A glória é somente de Cristo, irmãos, porque o que nós merecemos não é glória, é morte. Nós merecemos a morte. Deus é justo e o culpado não pode ser perdoado até que as exigências da lei sejam cumpridas. Provérbios 17:15. Mas o que aconteceu, irmãos? Quando o tempo das profecias se cumpriram, agora é a vinda do Messias, a primeira vinda, quando Jesus vem, quando o Messias, o Salvador, vem ao mundo, e ele passa a vida dele, cumpre todos os propósitos que existiam para a vida dele aqui nesse mundo. Então chega um momento onde ele tem que ser morto como um sacrifício. Então ele oferece a vida dele, ele se encarna e andou nesta terra em perfeita obediência à lei de Deus. Ao fim da sua vida, de acordo com a vontade do Pai, o que aconteceu com ele? Foi crucificado pelas mãos dos iníquos, dos homens maus. Na cruz, ele se colocou no lugar do seu povo culpado. E os pecados deles, os pecados do seu povo foram atribuídos a Cristo. Pense assim, irmãos. Você consegue imaginar você entregando o seu filho amado na mão da pior facção terrorista do mundo? Mais sanguinária, mais violenta? Não. Mas é o que Deus Pai fez. Não para salvar pessoas boas, para salvar pessoas tão terríveis quanto esses terroristas. Pense isso quando você pensar em Cristo. Quando ele vem para salvar os homens, ele não vem para salvar os melhores homens. Ele vem para salvar os piores. Eu e você. Não é uma descrição muito comum que nós temos sobre nós, na nossa cultura, mas é o que a Bíblia apresenta e nós precisamos olhar para essa realidade para que possamos olhar para a única esperança de salvação que existe, que é Jesus Cristo. Os homens não conseguem, não querem olhar para Cristo,
porque não querem olhar para si mesmos do jeito que a palavra fala, a verdade. A palavra de Deus revela a verdade sobre nós. Nós precisamos enfrentar essa verdade, porque enquanto a gente não olhar para essa verdade, nunca o homem vai olhar para Cristo. Nunca. É preciso, irmãos, nós sempre falamos aqui, não é eu que aponto o dedo para ninguém, mas a palavra é o próprio Deus que aponta o dedo para cada um de nós. Por quê? Ele é um Deus mau, será, irmãos? Porque ele é amor e misericórdia. E na sua misericórdia ele quer que as pessoas sejam salvas. Tanto é que ele enviou o seu Filho amado nessas condições, nesses termos. Nenhum outro poderia cumprir essas condições. Ele envia o seu Filho Santo para morrer em nosso lugar. Como aquele que carregou o pecado, ele se tornou maldito de Deus, foi abandonado por Deus e foi esmagado sob o peso da ira de Deus. As pessoas pensam em cravos, em cruz, em coroa de espinhos. Tudo isso é terrível, irmãos. Mas existem pessoas na história da igreja que fisicamente ou psicologicamente sofreram muito mais que Jesus. A maior dor que Jesus sofre é ter sido abandonado pelo seu Pai. O irmão leu o Salmo 22, é um salmo profético, porque descreve a maneira como Jesus seria, como ele sofreria, qual seria a maior razão do seu sofrimento. Jesus clama, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? O que ele ouve do céu quando ele clama lá na cruz isso? Nada. Um silêncio total. Sabe para quê, irmãos? Sabe para quê? Para que quando você clame por Cristo, ele possa te ouvir. Porque de outra forma seria impossível um pecador clamar a Deus e Deus ouvir. Isso só é possível porque Jesus clamou ao Pai e o Deus Pai não ouve. Tampa os ouvidos e vira o rosto. E simplesmente derrama toda a ira que ele tinha sobre o seu filho. Naquela cruz, toda a ira, toda a vergonha do pecado que nós merecíamos é derramada sobre Cristo, sobre o Filho amado. Gênesis 3 e 13, Mateus 27 e 46, Isaías 53 e 10. Isaías 53 e 10 vai falar: ao Senhor agradou moê-lo. Ao Deus Pai agradou sacrificar o seu filho, moendo ele debaixo da ira. Isso é terrível. São descrições incomuns de se ouvir, mas estão na Bíblia. Exatamente, irmãos, como eu disse no começo, com Deus não existe neutralidade. Deus não é uma água morna. Tanto que ele exige ou se você é quente ou você é frio. Não tem mornidão com Deus, um meio termo. Ou você está com ele ou você não está com ele. Ou você tem a vida eterna ou você tem a morte eterna. Existem dois caminhos, um para a vida, outro para a morte. Um eterno, o outro vai para a morte. É assim, irmãos, não tem um meio termo. O que os homens tentam fazer? Tentar achar um meio termo em tudo, mas não existe meio termo. Em quem está a salvação, irmãos? Quem que é a propiciação para os pecadores? Jesus Cristo. Se os irmãos souberem isso, eu me dou por satisfeito no que eu estou ensinando. Se os irmãos entenderem o que significa que a salvação só há salvação em Cristo Jesus, eu me dou por satisfeito nessa noite, porque não é algo tão simples de entender. Não porque é difícil, mas porque nós não queremos entender dessa forma. Nós resistimos, porque nós queremos, de alguma maneira, achar esperança em nós mesmos. Mas não há esperança em nós mesmos. A morte de Cristo pagou a dívida do pecado, satisfez as demandas da justiça de Deus e apaziguou a ira de Deus. Dessa forma, Deus resolveu esse problema que nós tínhamos com ele, que o povo de Deus tinha. Ele apazigua a ira do Pai, sofrendo o castigo que o povo dele merecia. Cada centavo, cada ira de Deus, Jesus sofre em si mesmo. Ele puniu de forma justa os pecados do seu povo na morte do seu filho, e por isso pode justificar livremente todos os que colocam nele a sua esperança. Nós acabamos de escrever que a propiciação é feita por Cristo. Mas, irmãos, algo precisa ser dito sobre isso. Tem muita gente ensinando que Jesus está lá na cruz e Jesus morreu por todo mundo.
Tanto faz, como tanto fez, se a pessoa vive de qualquer maneira, Jesus é o Salvador do mundo, como se ele estivesse indo lá e todas as pessoas da terra serão salvas. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso. Vamos ler o texto. Ao qual Deus propôs para propiciação, no que, irmãos? Pela fé. Você precisa ter fé. A salvação é pela fé. A salvação é pela fé. A oferta, todo o sacrifício de Cristo seria inútil se nós não tivermos a fé. Vai ser algo distante da tua realidade se você não tiver fé. A oferta foi feita, mas não será aplicada, exceto onde houver fé. Ele fez uma oferta que pode ser eficaz para afastar o pecado, mas não produz reconciliação nem perdão, exceto onde é aceito e recebido pela fé. Dessa implicação procede outra pergunta que o texto responde na sequência. Fé no quê? Fé em quem? O que o texto vai dizer, irmãos? Fé no seu sangue. Você tem na tua mente tudo que nós acabamos de escrever sobre o sacrifício da propiciação que era feito no Antigo Testamento? Nós temos que ter fé no sangue de Cristo. Como é que nós podemos entender isso, irmãos? Mas fé no sangue? Como assim? Literalmente no sangue de Jesus, lá, aquele sangue, um líquido vermelho que foi derramado no corpo de Cristo. Será que é aquilo ali? Será que é isso, irmãos? Isso é apenas uma linguagem, irmãos. Quando nós lemos que nós temos fé no sangue, nós cantamos aqui que nós achamos a fonte carmesim. O que é a fonte carmesim? O sangue. Que cor que tem o sangue? É um carmesim. É um vermelho meio amarronzado, não é isso? Então, essa é a fonte carmesim. Nós somos chamados a crer nisso. O sangue de Cristo significa a morte sacrificial de Cristo. Entre os judeus, o sangue era considerado a fonte da vida. Levítico 17:11 diz assim: a vida da carne está no sangue. Imagina um animal sem o sangue, ele vai conseguir sobreviver ou nós mesmos? Sem sangue, ou se o nosso sangue estiver com algum problema, nós vamos ter saúde. A nossa saúde vai ser prejudicada. Se a contagem lá de leucócitos, né, assim, né, glóbulos brancos, a tua imunidade vai estar baixa. E se você tiver um problema muito grave, você vai falecer. Ou se você passa por um acidente e perde muito sangue, infelizmente, você pode morrer por causa disso. A vida realmente está, a vida física nossa está onde? Está no nosso sangue. Por isso, os hebreus, os israelitas, foram ordenados a não comer sangue, não podiam ingerir o sangue. Mas a carne com a sua vida, que é o sangue, você não pode comer. Essa doutrina está contida uniformemente nas escrituras sagradas, porque no Novo Testamento também Paulo fala que ordenou que os cristãos se abstivessem de comer o sangue, de tomar o sangue de alguma forma. A eficácia do seu sacrifício deveria consistir no sangue, isto é, na vida da vítima. Por isso, era ilegal comê-lo, como se fosse a vida, a fonte da vitalidade, o dom mais imediato e direto de Deus. Quando, portanto, o sangue de Cristo é mencionado no Novo Testamento, significa que Cristo ofereceu a sua vida. Quando nós cremos no sangue de Cristo, o que nós estamos acreditando? Na vida dele que foi oferecida, no sangue dele, na vida que saiu dele e foi entregue no teu lugar. Jesus, para ele morrer, teve que entregar a vida dele. E é nesse sentido que a nossa fé deve estar direcionada em Cristo, em algo que Cristo fez, ou melhor, em algo que Cristo entregou para nós. O que nós podemos querer mais de Deus? Jesus, ele procede do Pai, ele vem do Pai. E o Deus Pai envia o Filho dele para que o Filho dele entregasse a existência dele, a vida dele em nosso lugar. Será que nós poderíamos receber uma bênção maior que essa? Do que a vida preciosa do Senhor Jesus Cristo? Quando, portanto, o sangue de Cristo é mencionado, então nós estamos falando disso. Sua vida foi dada como um sacrifício. A palavra sangue é usada em Romanos e em várias outras passagens. Pela fé em sua morte como sacrifício pelo pecado, acreditando que ele levou nossos pecados, que ele morreu em nosso lugar, fazendo assim, em certo sentido, a oferta em nosso lugar, aprovando, amando, abraçando e confiando nele, nossos pecados tornam-se perdoados e nossas almas se tornam purificadas dos nossos pecados.
por meio do sangue de Cristo. Nós temos que crer no sangue de Cristo, na vida que Ele ofereceu em nosso lugar. O texto vai continuar com a outra palavra. Vamos somando aqui, irmãos. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar, com o objetivo de mostrar ou exibir, apresentá-lo aos homens. O significado é que o plano foi adotado, o Salvador foi dado, ele sofreu e morreu, e esse plano é proposto às pessoas com o objetivo de fazer uma manifestação completa do seu objetivo, em oposição a todos os planos dos homens. Você, irmão, e eu, quando a gente veio ao mundo com a natureza pecaminosa, você traçou uma rota de salvação aos teus próprios olhos. Talvez você tenha conhecido homens que se reuniram em religiões também traçando seus próprios caminhos. Por isso Jesus, então, por isso Deus Pai tem que demonstrar isso publicamente. Jesus teve que vir aqui, pisar nesse chão empoeirado do mundo e ser colocado, pendurado numa cruz publicamente para demonstrar o plano de salvação dele. E antes disso, estava oculto aos homens. Os homens tinham apenas algumas luzes, poucas informações claras a respeito disso. Mas quando Jesus vem e morre numa cruz publicamente, então Jesus, o Deus Pai, deixa tudo muito claro. Não há forma do homem ser salvo senão por meio desse homem que morreu nessas condições por causa dos pecados daqueles a quem eu escolho para a salvação. Muitas coisas Jesus fez em oculto. Ele não falou o que ele fazia. Quando ele fazia um milagre, por exemplo, o que ele mandava as pessoas fazer? Falar para todo mundo? Gente, fica quieto aí, tá? Não vamos falar para todo mundo, não. Era a mesma coisa que mandar falar, né? Mas ele fazia questão de manter sigilo muitas coisas que Jesus fez. Mas o sacrifício dele é feito publicamente para Deus demonstrar a salvação e como ela pode ser alcançada. Irmãos, o ser humano ele tem uma capacidade muito grande de fazer confusão com as coisas, naturalmente. Você imagina que o ser humano não ia fazer confusão com as coisas de Deus? E fazem pela sua própria inclinação má, porque não querem um Salvador. Nós não queremos um Salvador. Quem aqui já ofereceu ajuda para quem não quer? Já tentaram fazer isso? É comum o ser humano. Ô, mano, toma isso aqui. Toma essa ajuda aqui para você. Não, não preciso não. O senhor está precisando, você sabe. Mas a pessoa resiste. Quantas vezes também a gente já não fez isso? Ô, deixa eu te ajudar a levantar que você não quer. Está jogando bola lá. Não, não está doendo não. Mas está doendo, você não quer admitir que você precisa de ajuda. Mas está aqui. Você precisa de muita ajuda. E essa ajuda que você precisa, só Deus, por meio de Cristo, é que você pode obter. Para demonstrar a sua justiça, o texto vai dizer, vai especificar claramente o que ele quer demonstrar aqui. A sua justiça, o seu plano de justificação. Como os homens são salvos? Isso é ensinado muito vagamente. É igual aquele cara que chega na concessionária, querendo comprar uma caminhonete, mas ele não tem noção do que custa, o que é 100 reais e o que é 100 mil reais. Ele não tem noção, para ele tanto faz. Muitas pessoas estão encarando a salvação dessa forma. Ah, Jesus morreu por todos nós, e amém, pronto, acabou. Não, irmãos, vamos pensar nisso, é um problema sério, é a tua vida, vamos refletir a respeito disso. Deus revela a salvação por meio do sacrifício de Cristo para demonstrar a sua justiça. Sem a justiça de Deus ser satisfeita, não existe salvação. E Deus, ou ele executa a justiça de Deus derramando a ira dele sobre o pecador que não se arrepende, não crê, ou ele manifesta a justiça dele sobre o próprio Filho dele, para que aqueles que são salvos possam ser salvos pela fé em Cristo. Mas de um jeito ou de outro, o que é cumprido, irmãos? O que é demonstrado? A justiça de Deus. O método ou o plano que ele adotou em distinção aos dos homens é que ele agora exibe ou oferece aos pecadores. Há uma grande variedade na explicação da palavra aqui traduzida como justiça. Alguns explicam como significado de veracidade, verdade, outros como santidade, outros como bondade, outros como justiça essencial. Mas a maioria dos intérpretes talvez tenha explicado isso como se referindo a um atributo de Deus. Mas toda conexão requer que a entendamos aqui em Romanos 1,17,
não de um atributo de Deus, mas de seu plano de justificar pecadores. Se você pegar, abrir a tua Bíblia em Romanos 1,17, que está escrito que a justiça de Deus é revelada no evangelho de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Você quer ser declarado justo aos olhos de Deus? Abandona as suas boas obras que você crê e confia na justiça de Cristo. Creia nela. Assim você terá vida por meio da fé em Cristo. Ele adotou e propôs um plano para o qual as pessoas podem se tornar justas pela fé em Jesus Cristo e não por suas próprias obras. Absolvendo as pessoas do pecado. O fato de ele considerá-los e tratá-los como justos é estabelecido no Evangelho pela oferta de Cristo como sacrifício na cruz. O texto vai falar depois, pela remissão dos pecados. A palavra pela aqui significa passagem. A palavra usada aqui, paresina, não ocorre em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Significa passar, como não perceber e, portanto, perdoar. O que aconteceu, os irmãos sabem, lá no Antigo Testamento? O que Deus ordenou para o povo de Israel fazer quando o anjo iria passar, matando todos os primogênitos? O que ele ordenou? Você tem que pegar, sacrificar um cordeiro na Páscoa, no Antigo Testamento, pegar o sangue do cordeiro e passar no umbral da porta, passar nos batentes da porta. Quando o anjo da morte passar, nada vai acontecer na tua casa, mas aquele que não cumprir, o anjo da morte vai passar e vai matar o primogênito. Quando o anjo da morte passava em alguma casa em que o sangue do cordeiro estava ali, sobre o umbral da porta, o que o anjo iria fazer? Iria passar adiante. E não iria ver nada ali. Porque existia o que ali? O sangue. Existia um sinal ali de que um sacrifício foi feito e um sangue foi derramado. A justiça foi feita. Então, o anjo da morte passava e atingiu em cheio, que nós sabemos pela palavra, os egípcios, povos egípcios. Quando nós lemos aqui, pela remissão dos pecados, a palavra pela significa que Deus passou pelos nossos pecados, irmãos, e não viu os nossos pecados. Será que é porque a gente conseguiu, pela nossa força, mudar nossa condição? Porque o sangue do Cordeiro está como um sinal sobre a sua vida. Cristo derramou o sangue dele lá em Jerusalém. E quando Cristo olha para você e vê que você, pela fé, entregou a sua vida a Cristo e creu no sacrifício que ele fez, então a ira dele passa por você e não te toca, não te atinge. Será que existe alguma coisa pior que a ira de Deus? Será que o diabo é maior que a ira de Deus, irmãos? Não. O diabo não é nada. Quando Cristo voltar, simplesmente a presença dele, sem que Deus, sem que Cristo faça nada, vai ser dissolvido da presença de Deus. É a ira de Deus sendo manifestada, trazendo juízo. Se você quer que Deus passe por você, na tua condição de pecado, o sangue do Cordeiro tem que estar sobre a tua vida. Pela fé, você tem que crer no sangue de Cristo. Nós temos ali uma outra informação muito importante. Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. O que significa dantes cometido para os pecados que foram cometidos antes? Para manifestar a justiça de Deus no Evangelho, Cristo havia sido estabelecido no início da era do Evangelho como sacrifício propiciatório. Embora naquele momento tenha se manifestado ou declarado, na realidade havia sido o motivo da justificação. O tempo todo, os crentes em todas as eras, passadas, futuras, presentes e futuras, são salvos por meio da revelação do que é feito ali. A ideia de manifestação nos tempos do Evangelho parece intimamente ligada ao fato de que, em épocas passadas, o terreno do perdão havia sido escondido, ou, na melhor das hipóteses, mais vagamente visto através de tipos e cerimônias. Quando um crente que era salvo pela fé lá há 2000 anos antes de Cristo, como Abraão, o pai da fé, você acha que ele tinha a compreensão que você tem hoje aqui sobre o sacrifício de Cristo? Ele não tinha, irmãos. Ele era salvo também pela fé. O sacrifício de Cristo alcança todas as pessoas que vieram antes de Cristo.
mesmo que a compreensão dele fosse limitada, mas ele também alcança nós, aqui em Aral Moreira, depois de tantos milênios que se passaram. Paulo tem a mesma ideia em Hebreus 9, quando ele diz: e por essa causa ele é o mediador do Novo Testamento, que por meio da morte, para a redenção das transgressões que estavam sobre o Primeiro Testamento, eles que são chamados podem receber a promessa da herança eterna. Mas nós podemos notar também que a expressão em Hebreus 9:2, neste momento, isto é, na era do Evangelho, exige que compreendamos a outra cláusula, pecados que já passaram, como apontando para o pecado cometido antes desse pacto. Tampouco existe medo de dar apoio à doutrina da salvação universal. Se defendemos essa visão, os pecados cometidos nas eras passadas eram, obviamente, apenas dos crentes. A mesma objeção pode ser feita contra a passagem também que está escrita em Hebreus 9:15. Nós temos muitos detalhes sobre isso, irmãos, mas o que nós devemos entender que todos os nossos pecados em Cristo, eles são considerados como algo cumprido e executado no passado, pelo qual Cristo cumpre perfeitamente. Do mesmo jeito, irmãos, que a justiça de Deus, que o castigo de Deus é terrível quando a gente fala, do outro lado, as bênçãos que Deus promete, a misericórdia de Deus, ela é tão grande que nós precisamos de fé para acreditar. Porque quando nós olhamos para a nossa vida, para os nossos pecados, nós temos a tendência natural de duvidar do poder de Cristo em salvar os nossos pecados, em nos justificar dos nossos pecados. E os nossos pecados, irmãos, no passado, que nós vivemos, foram cometidos sobre a paciência de Deus. Pela paciência e longanimidade, isto é, ele não se manifestou quando o pecado foi cometido. Pense assim, irmãos. Talvez você já chegou na sua vida com seus 30, 40 anos, 50 anos. Muitas pessoas são salvas já no final da vida com seus 70, 80 anos. Quem lembra aqui do ladrão que morreu lá na cruz ao lado de Jesus? O homem viveu a vida como um criminoso. A vida passada dele era o quê? Rebelião e ignorância, não queria nem saber de Deus. Quando Jesus vem e salva ele, todos os pecados que ele havia cometido foram perdoados. Ele não tinha feito mais nada para poder ser salvo, mas Jesus perdoou os pecados dele. Quando a gente pensa na nossa vida, quando Jesus ele nos justifica dos nossos pecados, ele nos justifica de todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Tudo são consideradas águas passadas, pela qual Deus vai passar e não vai mais se recordar. Isso é muito bonito, irmãos. Porque o homem tenta fazer o que com seus próprios pecados, na sua própria força? Esconder os seus pecados à sua maneira. O que a Eva fez, o que Adão fez no jardim? Costuraram folhas de figo para esconder-se dos seus pecados. Deus sabia, Deus se apresentou para eles. É isso que todos nós fazemos. Nós tentamos esconder os nossos pecados. Mas olha o mistério do Evangelho. O Deus Pai, ele esconde, oculta os nossos pecados no Filho dele, em Cristo Jesus. Mais uma figura que nós podemos cantar, como cantamos em Apocalipse 4, que nós cantamos aqui. Nós temos que estar com as vestes brancas que Cristo nos dá. Ele nos limpa dos nossos pecados. Todos os nossos pecados que nós cometemos no passado, por que Deus não nos destruiu? Porque eles foram cometidos sob a paciência de Deus. Assim, irmãos, podemos pensar no pecado de todos os homens, mesmo aqueles que não serão salvos. O que Deus faz com os homens? Deus dá a oportunidade para que todos se arrependam dos seus pecados. Deus, no seu poder, podemos pensar na palavra permissão aqui, permite, sob a sua paciência, que os pecados sejam cometidos. As pessoas falam muito, principalmente nessa semana, quando nós lemos ou assistimos essa tragédia que aconteceu em Santa Catarina. Como que um cara pega um machado e mata criancinhas? E as pessoas logo trazem Deus para a questão. Por que Deus não viu isso? Como que um homem desse pega um machado e mata criancinhas? Um pecado que não dá para a gente ficar nem falando. Então a gente perde o sono. Terrível. Mas como que essas coisas acontecem à luz dos olhos de Deus? Elas acontecem, irmãos,
pecados mais terríveis, guerras terríveis acontecem no mundo. Acontecem sob a paciência de Deus. A paciência de Deus nós podemos ver como misericórdia? Ok, sim, mas também é a justiça de Deus. Porque quando os homens forem comparecer perante Deus, que desculpa eles vão poder falar? Deus, você não me deu oportunidade. Pior criminoso, um cara desse que matou essas criancinhas, ele não vai poder falar, Deus, você não me deu oportunidade. Não, meu amigo, você teve 25 anos e você não quis ouvir. Você não se arrependeu em todas as oportunidades que eu te dei para você. Você não quis. Vai para o lugar onde você tem que ir, porque você não quis a Cristo como Salvador. E nós, irmãos, os nossos pecados também foram, e nós podemos dizer são, e os futuros também, que nós vamos continuar sendo pecador, são cometidos sob a paciência de Deus. Mas aquele que é salvo em Cristo Jesus, quando Deus Pai olha e passa com o seu olhar de justiça e vê de dentro para fora todos os homens com sua visão infinita de tudo, ele vai olhar para a tua existência e ele vai passar por você, desde que você tenha sobre a sua vida o sangue de Cristo. No versículo 26, Paulo vai dizer, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O Deus Pai aqui se coloca em duas condições. Ele é o que executa a justiça, mas ele é quem também justifica aqueles que são salvos. Mas de um jeito ou de outro, o que é revelado aqui? O que é manifestado no Evangelho, irmãos? A justiça de Deus, santa, pura, imaculada. A morte de Cristo é o sinal da justiça do julgamento, assim como do amor que perdoa, da ira de Deus também sobre todos os tipos de pecados e impiedade e injustiça dos homens, assim como da sua incompreensível misericórdia. O sangue de Cristo serve não só para a remoção dos pecados daqueles que creem em Cristo, mas para a revelação da ira punitiva sobre os pecados daqueles que não se arrependem. Por isso, irmãos, nós sempre falamos aqui que a mensagem do Evangelho é uma mensagem maravilhosa, mas ela é urgente. A resposta que nós temos que dar ao Evangelho, ela tem que ser imediata, agora. Você não pode deixar para daqui 5 minutos. Você não pode deixar para depois. E isso eu incluo com muita clareza mesmo as crianças que já têm capacidade de discernimento. Devem ouvir o Evangelho, devem crer em Cristo como seu Senhor e Salvador e devem se arrepender dos seus pecados. Devem todos, essa ordem é para todos. Não é brincadeira. Quando nós falamos do Evangelho, nós estamos falando de uma coisa sobre Deus. A justiça de Deus. Deus revela a si mesmo como infinitamente justo. Os anjos que estavam contemplando ali, irmãos, como testemunhas, esses seres que contemplavam o sacrifício lá no propiciatório, com as suas asas se tocando e que contemplam isso lá na glória nos céus, eles olhavam para Deus e não tinham uma resposta. Como que Deus, sendo infinitamente justo, pode perdoar e justificar um criminoso? Quando Deus traz o seu Filho e põe Cristo lá na cruz e pendura ele na cruz para ele morrer publicamente, Jesus está demonstrando para homens e anjos que ele é infinitamente justo. A sua justiça é perfeita. E é nela que nós devemos crer. Na justiça que ele oferece, a justiça que procede dele, por meio do Filho dele, em favor dos pecadores, de todos nós. Irmãos, para nós encerrarmos nosso culto nesta noite, nós vamos cantar mais um hino que vai tratar sobre o que Cristo fez por nós na cruz. Nós oramos e encerramos.